Nessa semana, o MDB recebe uma compositora, cantora e violonista de mão cheia, que está lançando agora o seu segundo CD chamado Canto de Mãe. Na entrevista de hoje a gente vai conhecer um pouco mais a história da Milena Tibúrcio. Bem-vinda, Milena. Obrigada. Prazer enorme estar aqui. Que bom. Queria que você contasse um pouco como foi a sua história com a música. Você veio de Brasília, né? Antes de chegar no Rio, você fez vários projetos bacanas por lá. Queria que você contasse pra gente. Eu sou brasiliense, de família mineira, né? Meus pais são de Patos de Minas e nasci e cresci em Brasília. E lá fiquei até casar, até adulta, né? Vim pra cá há 10 anos. E tudo começou em casa mesmo, um grande incentivo dos meus pais, meu pai principalmente. Então, desde pequena, a gente sempre ouviu muita música, muitos compositores brasileiros, eu sempre prestava muita atenção nas músicas, né? E aí, enfim, comecei a estudar instrumento, né? Estudei primeiro piano, criança ainda, mas queria tocar violão, com uns 11 anos, mais ou menos. E desde que peguei o violão, nos primeiros acordes, já comecei a compor também. Então, você começou sua carreira de compositora com quantos anos? Eu comecei, na verdade, a compor sistematicamente com violão. Mas eu achei esses dias um vídeo antigo no piano. Eu não sei te dizer, eu sempre compus, assim. Na verdade, eu fui entender que eu era compositora mesmo quando eu fui gravar meu primeiro disco. Que eu fui fazer um balanço assim, o que eu vou gravar? Eu fui analisar, eu falei, gente, eu sou compositora. Como chama o seu primeiro disco? Chama Milena Tibúrcio. Você gravou lá em Brasília, Eu gravei né? em Brasília, com apoio do FAC, que é o Fundo de Arte e Cultura do DF, e foi produzido todo lá, assim, foi lançado em 2005. Ainda em Brasília, você participou de um projeto que era a Orquestra de Violões? Em Brasília, eu participei da Orquestra de Violões de Brasília, que é um grupo com uma carreira consolidada, lá bem legal. Toquei 2 anos na orquestra, gravei um disco com a orquestra, que é a Moda Brasileira, que a gente gravou uma música minha também, que é o Valsa para o Guinga, que também está no meu disco. Então lá participei disso, fiz trilha sonora, toquei em peça, fiz bastante coisa, assim. E aí, até chegar no seu segundo disco, você veio para o Rio, é professora aqui, teve 2 filhas, exatamente. E aí o Canto de Mãe, que é o seu segundo CD, já conta uma outra história, né? Já conta uma outra história, porque esse primeiro disco veio dessa época que eu falei agora, né? Aí tem um intervalo de tempo, assim, de 10 anos, né? Que foi quando eu me casei, aí me mudei para o Rio. Lá em Brasília eu já fazia o UNB, fiz licenciatura em música, então cheguei no Rio. Comecei a dar aula em escola, né, fazer concurso, tive 2 filhas. Nesse período todo, continuei compondo. Não intensamente, mas foi uma coisa que eu continuei fazendo. E aí esse disco agora, o Canto de Mãe, veio dessa necessidade de retomar isso e mostrar essas composições, né? E te inspira, sua família te inspira a compor? Muito, muito. Aquela história, o que a gente quer deixar para os filhos. Por isso, tanta gente se recria e se renova pós-maternidade, né? É desse momento que eu estava, além de estar com as crianças também, me dedicando apenas à escola, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que suga muita energia, né? Fiz um mestrado entre as 2. Aqui no Rio a gente não tem família muito perto, eu tenho só um irmão, mas assim, não tem mãe, não tem sogra, então de período de muita dedicação mesmo para as crianças. E aí começou, eu acho que eu comecei a repensar isso, assim, e ver assim, o que eu quero fazer, e aquela vontade de colocar no mundo essas músicas, de voltar a cantar, voltar a compor mais. E aí o Canto de Mãe, ele veio realmente como um resultado disso tudo, dessa análise, né? De um amadurecimento pessoal também, né? E a música que a gente vai cantar agora também é autobiográfica, né? Você compôs em parceria com a Yara Ferreira. Ela fala um pouquinho da sua relação em família também, né? Fala. Eu fiz essa música em homenagem ao Rogério Caetano, que é meu marido, que produziu o disco, que é uma pessoa que, além de ser um músico assim, maravilhoso, ele é muito incentivador assim, do meu trabalho, me dá super apoio. A gente começou fazendo sem ter dinheiro, sem ter nada, só querendo fazer, né? E aí quando eu vi isso tudo sendo realizado, sabe, aquela coisa de ter uma gratidão, uma vontade de agradecer e tal. Falei com a Yara, conversei mais ou menos o contexto, né, explicando e pedi para ela fazer a letra. E a gente tem uma sintonia muito, muito grande. E aí ela fez uma letra que se encaixou super bem. E ela também é casada com um violonista, né? Então... serve para as duas, serve para as duas, E é uma música inédita, né? Essa é bem, bem nova. Bacana. Vamos então cantar? Vamos nessa.
Cada palmo dessa estrada, de mãos dadas escolhemos caminhar. Cada noite enluarada, vem pra gente namorar. Um veleiro sobre o mar que a vida mesma carregou. Destinação ser feliz pela sorte desse amor. Quando vem desesperança e a criança que me resta quer chorar, eu me aninho nos seus braços e tristeza já não há. Faço tudo pra te ver, sempre sorrindo, lindo assim. Teu riso faz florescer a bondade que há em mim. Meu bem querer, sou sabia, você viaja e eu canto pra esperar. Meu bem querer, demora não, ou leva eu dentro do seu violão. Cada palmo dessa estrada, de mãos dadas escolhemos caminhar. Cada noite enluarada, vem pra gente namorar. Um veleiro sobre o mar que a vida mesma carregou. Destinação ser feliz pela sorte desse amor. Quando vem desesperança e a criança que me resta quer chorar, eu me aninho nos teus braços e tristeza já não há. Faço tudo pra te ver,